Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. Nós estamos avançando já pelo último mês de 2025, dia 4 de dezembro, e a gente traz as principais notícias do Brasil e do mundo com informação e análise a quente, a participação sempre da Laura Couto na redação, na central de apurações do ICL. Tudo bom, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos, Laura. Boa tarde para você que acompanha os escândalos no Brasil, assim, em looping, né? Em looping, não param. Além da lambança da família Bolsonaro, a guerra entre a madrasta e os enteados, e parece que ela saiu vitoriosa, hein? Também a perplexidade com o nível de corrupção no governo do Rio de Janeiro. Tudo isso é assunto hoje no ICL Urgente, que para você é um resumo do que de principal aconteceu no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Vamos começar com a família Bolsonaro. Michele, a ex-primeira-dama, ganhou a disputa com os enteados. É essa a impressão colhida, né? A gente colhe essa impressão nos bastidores da política, falando com analistas, falando com atores da política, até para surpresa de muita gente. Os profissionais da política menosprezavam a Michele. Mas olha a manchete do jornal O Globo de hoje. Vitória política de Michele surpreende o Centrão e limita poderes de filhos de Bolsonaro. Essa matéria diz o seguinte aqui, logo na abertura. A vitória política da ex-primeira-dama sobre os filhos, após o desentendimento público por causa da aliança formada pelo Partido Liberal com Ciro Gomes, no Ceará, surpreendeu, né, essa vitória da Michele, surpreendeu os caciques de partidos do Centrão, que apostavam todas as fichas na perda de terreno da Michele em relação aos profissionais da política. E ela se mostrou, talvez, muito mais profissional do que aqueles que têm a pretensão de dominar todas as ferramentas ali da política. A estratégia da Michele foi voltar para o bolsonarismo raiz. O Bolsonaro não se apresentou em 2018 como antissistema, apesar de ser mentira, né? Mas se apresentou. Aí agora, nos últimos tempos, os filhos, o Flávio Bolsonaro, fazendo aliança com o Centrão, com Ciro Nogueira, com Faria Lima. Como é que eles podem se apresentar como antissistema? Estão fazendo acordo até com o Ciro Gomes, que xingou o Bolsonaro de tudo que é nome. Aí a Michele aparece e fala, não, eu quero o bolsonarismo raiz. É uma fábula, é uma construção, mas ela sai vitoriosa nessa construção. Tem uma estratégia política aí, que é retomar o discurso antissistema e dizer, não vale tudo para ganhar. Aliança com o Ciro eu não quero. E ela sai vitoriosa, as bases parece que ficaram mais ao lado dela. Bom, nessa estratégia de tomar o comando do que restou aí do bolsonarismo, e é muita coisa ainda, tem muito voto, é fundamental na estratégia da Michele que ela continue se apresentando também como a esposa ultra fiel que não abandona o marido de forma alguma. Então ela faz esse duplo papel. Uma liderança política que aposta no discurso do bolsonarismo original e a mulher que vai lá visitar, né, ajudar o marido e ouvi-lo. E então ela se apresenta como a voz oficial de Jair para fora da prisão. Laura Couto tem mais detalhes sobre essa operação política e simbólica de comunicação feita pela Michele. Rodrigo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve hoje mais uma vez na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para visitar o marido Jair. Dessa vez ela estava acompanhada da filha do casal, a Laura, de 15 anos. Essa é a terceira visita da Michele ao marido, mas agora ela escolheu um look diferente, Rodrigo. Ela estava usando uma camiseta em referência à bandeira de Israel e uma Bíblia. Mas a gente sabe que quem não vai conseguir visitar o Jair, Rodrigo, é o filho 02, o Carlos Bolsonaro. Calma que eu vou explicar. O Carluxo, ele completa 43 anos esse domingo. E por conta disso, ele pediu para o ministro Alexandre de Moraes quebrar o galho ali e abrir uma brecha para ele comemorar o aniversário com o pai. Mas o Moraes não se comoveu, Rodrigo. A lei é clara. Visita na superintendência da PF só terça e quinta, não tem domingo. Regra é regra e o Carluxo foi barrado no baile. O Carluxo não vai poder apagar as velhinhas junto com o pai, colocando aquele chapeuzinho de aniversário e tal. Ficou sem essa
o Carluxo, né? Que tem... Lembra quando o Bolsonaro tomou posse, que ele foi sentado na cadeirinha no carro atrás? Brincaram, não tinha cadeirinha, mas era como se fosse, né? Ele foi de carona com o pai dele, então o Carluxo tem um pouco essa imagem. Mas, Laura, eu vou pedir aqui para a nossa equipe colocar no telão mais uma vez a imagem da Michelle saindo lá da cadeia do Bolsonaro hoje, porque ela está com a Bíblia na mão. Repare, nada do que faz a Michelle é no improviso. Muita gente menosprezou lá a ação dela no Ceará, disse, ele errou a mão, falou demais. Foi tudo planejado. Retomada do discurso antissistema, o ataque ao Ciro. O Ciro caiu como um patinho nessa história toda. E agora, quando ela vai para a cadeia, com a camisa fazendo referência a Israel e com a Bíblia, ela é a esposa ultrafiel que não abandona o marido na cadeia. Ela é uma liderança capaz de dizer aquilo que os filhos não estão sendo capazes de dizer. E ela é a interlocutora com o mundo evangélico. Repare como a Michelle vai construindo a imagem dela com muito mais competência. Eu gostaria de saber até quem é o estrategista da comunicação, né? Se é ela que está fazendo isso sozinha, certamente não é. Tem uma equipe, tem o PL, apostando que ela pode ser o nome para compor, inclusive, chapa presidencial. Essa é a aposta nos últimos dias, depois de tudo que a gente acompanhou. Pessoal, um personagem importante ganha destaque no caso das prisões, né, no Rio de Janeiro. Estou falando das prisões de políticos. Né? No caso das prisões do ex-deputado TH Joias, já tinha sido preso, e ontem preso também o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Um personagem ganha importância. Qual é o personagem? É esse aqui, o governador, simplesmente o governador. O governador, como diz aqui a nossa manchete, PF vê relação entre manobra de Castro e Bacelar para poupar TH Joias. Gente, é muito importante isso aqui. De acordo com a PF, o governador e o presidente da Assembleia do Rio arquitetaram uma manobra política em setembro para evitar que a prisão do TH Joias acabasse gerando mais problemas para a Assembleia Legislativa. Para a polícia, essa articulação foi realizada para proteger agentes políticos aliados ao Comando Vermelho. E nessa operação estiveram diretamente envolvidos Cláudio Castro e o presidente da Alerj. É gravíssimo. Laura, explica melhor para a gente esses fatos que estão na manchete também, lá no nosso site, no ICL Notícias. A história é o seguinte, o Tiago Raimundo dos Santos, que é o TH Joias, ele foi preso no dia 3 de setembro por suspeita de ser um intermediário do Comando Vermelho. O TH ele era deputado estadual do Rio pelo MDB. Ele assumiu o mandato depois que o Ottoni de Paula pai morreu e o suplente, o Rafael Pisciani, ele se manteve lá como secretário de esportes, então o cargo sobrou para o TH. Só que no dia da prisão do TH Joias, o governador Cláudio Castro entrou em cena e exonerou o Pisciani para que ele reassumisse a cadeira do Ottoni na Alerj. A costura aí evitou que a Assembleia do Rio precisasse decidir pela manutenção do TH Joias, que também tinha sido expulso do MDB. E essa manobra teve, claro, a participação do presidente da Alerj, o Bacelar. Aliás, foi esse o trecho mencionado pelo ministro Alexandre de Moraes para determinar a prisão do Bacelar ontem, Rodrigo. Mas para a Polícia Federal ficou claro que o governador do estado, Rio de Janeiro, e a cúpula da Assembleia promoveram uma manobra regimental ali rápida, trazendo o Pisciani, o titular da cadeira, de volta para o cargo e aí deixando o caminho livre para exonerar o TH Joias do mandato parlamentar. Resumindo aqui, Rodrigo, para a PF, a articulação mostra que o vazamento pode ter tido como objetivo primário a proteção de agentes políticos aliado ao crime organizado. Mas que isso foi feito na calada da noite, Rodrigo, para controle de danos visando desvincular a imagem da Assembleia do TH Joias. Então, o resumo da ópera... Opa, é para cá. Laura, é esse mesmo. Né? Veja só, TH Joias apontado como o vínculo entre Comando Vermelho e a política no Rio. Ele vira deputado, ele era suplente, ele vira deputado. Quando ele vai preso, o governador rapidamente toma a seguinte decisão. Manda de volta o deputado titular da cadeira para que isso não respingue na Assembleia. Não vai ter nem que decidir se o TH é deputado, não é? Não, já tira ele lá do mandato. Isso foi articulado entre o Bacelar, presidente da Alerj, e o governador do estado, envolvidos numa operação, gente, que respinga em Comando Vermelho, respinga no crime organizado. Bom, hoje, nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Rio vai votar se solta ou não Rodrigo Bacelar, o ex-presidente da casa, e possível candidato a governador. A expectativa é de que seja aprovada, sim, a liberdade para o presidente da Alerj, que está
envolvido nesse esquema todo aqui que a Laura e eu mostramos. Caso seja aprovada a mesma liberação, a decisão será comunicada ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e caberá ao Moraes expedir o alvará de soltura. Então a Alerj pode, prerrogativa, dizer, peraí, mandou prender, mas ele é deputado, tem que soltar. Caberá ao Moraes decidir se Bacelar sai da cadeia com tornozeleira eletrônica, se ele pode voltar à presidência da Alerj, que seria a desmoralização completa da Assembleia, e até se ele pode voltar a frequentar o próprio plenário da casa. Vamos aguardar. O ICL segue acompanhando esse assunto. Nas próximas horas deve vir aí uma decisão no Rio de Janeiro. Pessoal, agora a notícia da maior importância, hein? Alerta para as eleições do ano que vem. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, antecipou riscos diretos e indiretos à segurança do Brasil no ano de 2026, ano das eleições, para a presidência principalmente, né? A ABIN apontou que existe a possibilidade, o risco de um novo 8 de janeiro, pela produção de um clima de instabilidade no Brasil. O alerta faz parte de um documento divulgado em comemoração aos 26 anos da agência. O intuito é antecipar as ameaças contra a segurança do Estado e da sociedade. A gente teve acesso a esse relatório, já eu vou trazer trechos desse relatório da ABIN. Mas a Laura Couto traz algumas explicações sobre isso, o alerta feito pela agência oficial, pela ABIN. Laura. Rodrigo, a segurança do processo eleitoral de 2026 aparece como o primeiro dos 5 maiores riscos ao país listados pela ABIN no relatório Desafios de Inteligência. Para a ABIN, a deslegitimação das instituições é um processo corrosivo. Outro risco apontado é o uso da inteligência artificial e dos deepfakes, que têm a capacidade de produzir em larga escala conteúdos de vídeo hiperrealistas e com baixo custo, Rodrigo. Além do uso indevido da inteligência artificial e da segurança do processo eleitoral, a ABIN também aponta para riscos de interferência externa e também a atuação do crime organizado, Rodrigo. É isso. Como eu falei, Laura, a gente tem aqui trechos desse relatório, né? A nossa equipe obteve, Kleber Lourenço, nosso repórter, está também no nosso site. Eu vou até virar para cá que a gente vai colocar no telão, então, trechos desse relatório fornecido pela ABIN. Podemos colocar aqui a primeira página? Eu destaquei alguns, são mais de 70 páginas, né? Essa aqui é a página 68, fala justamente sobre o risco de deslegitimação do processo eleitoral, que é exatamente o que os bolsonaristas fizeram em 22. A ABIN detecta que há ainda esse risco. Falarem que a eleição não vale. Sem Bolsonaro, a eleição não vale. Você já escutou isso por aí. Eles vão tentar bombardear a sociedade com isso. E aí diz a ABIN que existe essa possibilidade, né? Trata-se de um processo corrosivo que mina a confiança em relação às bases do regime republicano, poder judiciário, principalmente a justiça eleitoral, poder legislativo e também a capacidade do poder executivo de assegurar direitos e liberdades das pessoas. Essa é a página 68. Vamos virar para a próxima página, aqui tem mais um trecho. E aí diz o relatório da ABIN. Paralelamente, a possibilidade de interferência externa no processo eleitoral brasileiro é fator de risco que não pode ser subestimado. É claro que eles não vão citar, mas quando se fala em interferência externa, é interferência dos Estados Unidos, do governo do Trump. Atores estatais ou não estatais podem ter altos incentivos para promover ações de desestabilização do processo eleitoral. Essa interferência pode ocorrer por meio de campanhas de desinformação, ataques cibernéticos à infraestrutura eleitoral ou via financiamento oculto de grupos políticos específicos e de movimentos antidemocráticos. Você já começou a ouvir por aí, né? Greve de caminhoneiro, estão tentando. Não quer dizer que vai acontecer. Parece que vai ser fraca essa greve de caminhoneiro dessa vez. Mas tem dinheiro já circulando e a ABIN detectou esse movimento. Vamos para mais um trecho, o último que eu separei aqui. Página 71 do mesmo relatório, diz o seguinte: o extremismo, ao fornecer narrativas de deslegitimação do processo eleitoral, pode implicar ameaças concretas, como aquelas que culminaram nos eventos de 8 de janeiro de 23 e que permanecem como risco para 2026. Então é a agência do governo de inteligência dizendo com todas as letras: temos o risco de uma nova tentativa de tumultuar o processo eleitoral
um novo 8 de janeiro. Fica o alerta, é bom mesmo que a gente se prepare para não ser pego de novo de surpresa com esse tipo de coisa. Urgente, Laura Couto com atualizações da nossa redação. Laura. Rodrigo, notícia de agora. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal decidiu proibir o governo de receber, analisar ou liberar qualquer emenda parlamentar apresentada pelos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A decisão foi tomada numa DPF apresentada pelo PSOL, depois de o partido informar que ambos os deputados, mesmo nos Estados Unidos, tinham apresentado cerca de 80 milhões de reais em emendas individuais para o orçamento de 2026, Rodrigo. Segundo Dino, os parlamentares não podem exercer o mandato à distância e, portanto, não podem propor a destinação de verbas públicas sem presença institucional no Congresso, Rodrigo. Agora, a ordem vale imediatamente e deve ser submetida ao plenário da Corte. Importantíssima atualização trazida pela Laura, com apoio da nossa equipe também. Flávio Dino proibindo emendas parlamentares de Ramagem e Eduardo Bolsonaro. A Câmara não faz nada, mantém os dois como deputados, mas o STF coloca aí uma linha divisória e diz, não, aí já é demais. Os dois não podem destinar emendas, não vão ser aceitas as emendas desses dois que agem como golpistas contra o Brasil a partir dos Estados Unidos. Atualização, notícia de agora que você teve aqui no ICL Urgente. Obrigado, Laura. Falando em golpistas, né? Hoje a primeira turma do STF formou maioria para condenar 5 ex-integrantes da cúpula da PM do Distrito Federal, acusados de omissão nos ataques do 8 de janeiro. Acabamos de falar aqui, né, que tem esse relatório da ABIN. E esses aqui são os policiais condenados. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o relator Alexandre Moraes, né, e condenaram esses 5 aqui. Quem são? Vamos relembrar. Fábio Augusto Vieira, esse aqui, ó, que era o então comandante-geral da PM no Distrito Federal no 8 de janeiro. Clepter Rosa Gonçalves, que era o subcomandante-geral da PM. E mais 3 coronéis que comandavam as tropas. São eles Jorge Eduardo Barreto Naime, Marcelo Casimiro Vasconcelos e Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, cúpula da PM do Distrito Federal. Moraes considerou que eles cometeram crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio, deterioração de patrimônio tombado e propôs penas de 16 anos aos réus. Falta só o voto da Carmen Lúcia, mas com os 3 votos de hoje já está encerrado. É mais uma turma condenada por golpismo, dessa vez a cúpula da PM do Distrito Federal. Seguindo ainda na editoria dos golpistas, como eles dão trabalho para a gente, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos falar deles, é importante. Os bolsonaristas que fugiram para a Argentina para escapar da cadeia aqui no Brasil depois de aprontar doidado, vão ter que pagar a conta pelos atos de 8 de janeiro. A Justiça da Argentina decidiu extraditar 5 bolsonaristas condenados pelo envolvimento nos atos golpistas, né? A gente tem os nomes aqui, mas são pessoas que não são tão conhecidas, condenados por penas de 13, 14 anos, 17 anos, às vezes, de prisão. Eles estão já presos na Argentina, acharam que lá não teriam problema, porque o governo é do Milei, mas o Poder Judiciário na Argentina tem uma certa independência, né? Então eles estão presos na Argentina. Ainda cabe recurso. A decisão da Justiça Argentina diz que, claro, que eles ainda podem recorrer e encaminha a decisão final para a Comissão Nacional de Refugiados, né? A palavra final sobre a entrega dos golpistas ao Brasil é da Casa Rosada, do aliado de Bolsonaro, Javier Milei. Então a Justiça Argentina mandou repatriar para o Brasil para que eles cumpram a pena aqui. O Milei é que vai dar a canetada final, pode ser que ele tente ainda proteger os bolsonaristas por lá, mas é mais um passo para que eles não escapem das punições. Pessoal, você viu que nós acabamos de trazer atualização aqui sobre os golpistas, sobre o ministro Flávio Dino, o noticiário do ICL, a equipe do ICL não para, e eu peço para você nos ajudar para que a conta do ICL no Instagram também tenha cada vez mais alcance. Nós estamos perto de 1 milhão de seguidores na conta do Instagram. Se você acredita em jornalismo independente de verdade, siga o ICL Notícias no Instagram e ajude a ampliar o alcance do nosso jornalismo independente. Está aí na tela. @ICL Notícias no Instagram. Estamos pertinho de chegar a 1 milhão. Você às vezes até acompanha, mas não está lá inscrito. É importante se inscrever no nosso canal no Instagram, na nossa conta no Instagram. É isso aí. Vamos seguir no noticiário?
Vamos seguir no noticiário. STF contra o Congresso. Atenção, hein? Atenção. Existe aí um choque de poderes. O ministro Gilmar Mendes negou hoje o pedido feito por Jorge Messias, o advogado-geral da União, para que Gilmar reconsiderasse aquela liminar em que ele trata do impeachment de magistrados na corte. Na decisão de hoje, Gilmar Mendes considerou o pedido feito por Messias como incabível. Ele deu uma pancada no Messias, colocou até grifado no documento assim. É incabível o que você está pedindo, Messias? Laura, tem atualizações sobre isso também. Laura. O que aconteceu foi o seguinte, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, ele tinha pedido para o Gilmar Mendes que os efeitos da liminar fossem suspensos até o julgamento em definitivo do tema pelo plenário, que começa na semana que vem. O Gilmar já tinha pedido uma manifestação da AGU sobre o tema em setembro, e como o Messias já era cotado para o STF na época, a pasta optou por não se pronunciar. Mas agora o jogo virou e o despacho do Gilmar obrigou a AGU a finalmente se posicionar sobre o risco de senadores usarem essa omissão para dificultar ainda mais a vida do Messias, né? Vale lembrar que o advogado-geral da União vive um super drama no Senado, onde o Messias busca o apoio, mesmo sem o aval do Alcolumbre, para ter o nome aprovado para a vaga do Barroso no STF. Do outro lado, a manifestação da AGU deve indispor o Messias com alguns dos seus futuros colegas no STF, se ele for aprovado, né, Rodrigo? Resumindo aqui, não dá para ganhar todas as batalhas. É isso. O Messias, que está precisando de votos no Senado, entrou nessa história procurando agradar os senadores, né? Dizendo assim, veja bem, Gilmar, você está tirando atribuições do Senado aí, né? Reveja isso. E o Gilmar ficou bravo com o Messias, aparentemente. De outro lado, o Gilmar Mendes, por que ele escolheu fazer isso agora? Porque a decisão que o Gilmar Mendes tomou, confrontando o Senado, atrapalha e muito a vida do Messias, tumultua no momento em que ele precisaria de calma ao Messias para conquistar votos. Então, me parece que o Gilmar Mendes também não quis ajudar muito o Messias. Então, aí é um jogo em que todo mundo está tentando tirar alguma vantagem no meio de um tumulto e de algo que é ruim, né? O choque entre os poderes na democracia brasileira. Bom, o ministro Gilmar Mendes negou que a decisão dele de restringir pedidos de impeachment de magistrados da corte tenha sido para blindar os seus colegas. Vamos ver uma frase do Gilmar Mendes sobre esse tema. A gente tem um destaque aqui, uma arte, né? Olha o que diz o Gilmar. Não se trata disso, de proteger o Supremo. Se trata de aplicar a Constituição, tendo em vista que a lei, de alguma forma, já caducou. A lei é de 1950, feita para regulamentar impeachment na Constituição de 1946. Já passou por várias constituições e agora se coloca a sua discussão frente à Constituição de 1988. Bom, é fato que muita gente criticou Gilmar, principalmente os parlamentares, né, tanto na Câmara como no Senado, mas também é fato que a liminar de Gilmar é sólida, né, porque existe mesmo essa história, né, a lei de impeachment é de antes da Constituição de 88, então precisa ver se a lei é válida, levando em conta a Constituição atual. Bom, resumindo, é uma lei muito antiga, de um Brasil que não existe mais, mas o que existe agora é o choque entre os poderes e o risco da direita eleger senadores para confrontar o Supremo. O Gilmar tomou essa decisão claramente para proteger o Supremo, mesmo que ele diga que não foi, para blindar. Mas a gente sabe que na prática é isso que está acontecendo. Laura, o Congresso não está muito feliz com essa decisão, né? Mais um dia de confronto, de clima pesado em Brasília, Laura. Já dava para imaginar que o Legislativo não ia gostar muito dessa decisão do Gilmar Mendes, né? Depois da liminar do ministro do STF, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele contra-atacou. O Alcolumbre disse que recebeu a decisão com preocupação e também cobrou reciprocidade no respeito entre os poderes. O presidente do Congresso também defendeu o avanço de duas propostas. São elas um projeto que tramita no Senado e facilita processos contra integrantes do Judiciário e uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que proíbe decisões monocráticas que suspendam a eficácia das leis. Rodrigo. Muito bem, Laura. Eu vou só avisar a nossa equipe aqui, eu vou diretamente para mais um tema aqui, a 13ª Vara de Curitiba. É para esse tema que eu vou agora. Vamos falar de algo que está tirando o sono do senador Sérgio Moro. A famosa caixa amarela que estava guardada na 13ª Vara de Curitiba. Você sabe o que é isso? Vou explicar. Na ordem de busca e apreensão de documentos que o Toffoli deu para que a Polícia Federal fosse lá na Vara de Curitiba, ele pediu acesso
arquivos, depoimentos, inquéritos, caixas e afins guardados na 13ª Vara, em especial a caixa de arquivo amarela relativa aos autos de 2008. Então, Laura Cotio, o Toffoli e a Polícia Federal querem saber o que o Sérgio Moro guardava nessa tal caixa amarela, não é isso? Rodrigo, acontece que essa tal caixa de arquivos amarela teria sido descrita pelo ex-deputado Tony Garcia, que é o delator da apuração no STF, como detentora de arquivos de vídeo e escutas ambientais feitas pelo próprio Tony Garcia por ordem do então juiz, Sérgio Moro, e de procuradores do Paraná. O ex-deputado estadual teria sido escalado para executar essas missões, entre as quais apurar eventuais viagens recreativas de magistrados e encontros pessoais. O Tony ainda afirmou que algumas gravações obtidas tinham conteúdo de foro privilegiado. Resumindo, Rodrigo, uma operação ilegal, né? Exatamente. Então vamos aguardar se a Polícia Federal vai encontrar de fato essa caixa amarela. Já faz tanto tempo, mas se encontrar, está ali o material que teria sido produzido pelo Tony Garcia. Para quem não se lembra, ele firmou um acordo de delação premiada, né? Garcia disse que foi obrigado a trabalhar como araponga do Sérgio Moro. E chegou a, inclusive, instalar escutas ambientais e a investigar de maneira ilegal autoridades a mando do Sérgio Moro. É o que diz o Tony Garcia e é o que estaria guardado nessa tal caixa amarela lá em Curitiba. Nós vamos seguir acompanhando. Eu quero trazer aqui uma notícia da maior gravidade, uma nota aqui importante. Olha essa informação, gente. O empresário Joesley Batista, dono da JBS, esteve em Caracas, na Venezuela. E segundo a agência Bloomberg, o empresário brasileiro teria ido até lá simplesmente para convencer o presidente Nicolás Maduro a aceitar uma chantagem do governo americano, aceitar a renúncia, fazendo uma transição de poder. A gente tem que seguir acompanhando, isso é informação que vem de notícias, de agências de notícias com interesse em defender as teses do governo dos Estados Unidos, mas é realmente muito estranho. O que a gente sabe é que o Joesley, de fato, viajou para Caracas no dia 23 de novembro. Se ele foi para lá cumprir esse papel, é outra coisa. Que eu saiba, ele não é da diplomacia do Trump. Será que estava cumprindo uma missão assim informal de ir lá convencer o Maduro de alguma coisa? Né? Ele foi para Caracas justamente nesse momento de extrema tensão em que os Estados Unidos, de um lado, ameaçam bombardear. De outro, o Trump liga para o Maduro. Será que, além disso, mandou um emissário indireto, que seria o Joesley Batista? Vamos seguir acompanhando, é uma história muito estranha, muito esquisita. O empresário brasileiro, um dos mais ricos do país, segundo a agência de notícias, teria cumprido esta missão ou teria agido por conta e risco dele mesmo? Duvido. Sozinho, da cabeça dele? É algo muito estranho e que a gente tem que seguir acompanhando. Essa história está contada lá no site, no ICL Notícias, e a gente tem que seguir acompanhando porque há uma ameaça concreta de ataque, de invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, e a gente quer saber o que esses personagens aqui do Brasil, de que maneira que estão influenciando nisso também. Laura Cotio, obrigado pela participação, pelas atualizações ao vivo, inclusive essa importantíssima que você trouxe do Flávio Dino agora há pouco, Laura. Valeu, Rodrigo. Até semana que vem. Até a semana que vem, mas você fica por aí, o N2 está chegando daqui a pouco. Eu quero mandar um último recado aqui para o nosso pessoal. As vagas para pós-graduação em teoria crítica da sociedade brasileira, da sociedade em geral, na verdade estão se esgotando, hein? É o primeiro curso do Brasil em teoria crítica da sociedade, né? Hoje às 7, para você que está ainda em dúvida, né? Você pode se inscrever, né? Você sabe que na semana passada a gente teve a primeira aula, está aqui na tela, a gente teve a primeira aula. Esses aqui são alguns dos professores, né? E hoje, dia 4 de dezembro, tem a aula aberta com a Márcia Tiburi, né? A primeira aula da professora Márcia Tiburi, da disciplina Democracia e Poder Popular na América Latina, será exibida para toda a nossa comunidade, para você ter o gostinho de como é que funciona essa pós-graduação. Então, hoje, 7h30 da noite, assista a aula de Teoria Crítica da Sociedade, a aula aberta da Márcia Tiburi e também reprise do lançamento da primeira turma. Tudo isso para você. Você participa aí em icl.com.br/aula. Começa às 7h30 da noite. Fica o convite. Vem aí o N2. Pessoal, obrigado mais uma vez. Eu daqui a pouco estou lá também com toda a nossa equipe no ICL Notícias, segunda edição. Obrigado. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade
política e história. Começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.